Em transmissão ao vivo, o deputado federal reeleito José Medeiros agradeceu aos eleitores por sua reeleição e comentou o retumbante fracasso dos institutos de pesquisa, que passaram bastante longe dos resultados apresentados pelas urnas. O deputado disse: a nota do dia é a seguinte: os institutos de pesquisa, na sua grande maioria, pode pegar e jogar na lata do lixo. O próprio Ciro Gomes disse: eles não buscam mais resultados, eles vendem influência em resultados. O deputado apontou que os institutos divulgam resultados de pesquisas feitos até mesmo anos antes dos eventos para ir influenciando a população desde muito antes. Medeiros afirmou: esse é o que eu chamo de grande PT. O deputado prosseguiu: durante esse período, eles mentiram, eles tentaram construir um resultado, eles vieram influenciando. Nesse período todo, eles vieram construindo essa candidatura do Lula. José Medeiros lembrou que Lula foi retirado da cadeia e descondenado em uma decisão tomada em embargos de declaração que anulou 4 processos que já haviam condenado o ex-presidente em várias instâncias. E apontou que, enquanto isso, foi criada uma narrativa de que Lula estaria à frente na preferência popular. Medeiros disse: veja a roubalheira que eles fizeram. Veja que o número do Lula eles mantiveram. Mas o que eles não falavam é que o presidente estava ali na cola dele com 44. Eles jogaram o presidente com 31. Isso não é um crime? O deputado apontou ainda vários outros erros das pesquisas no Mato Grosso e em outros estados, como os casos de Magno Malta, Marcos Pontes, Tarcísio de Freitas, Damares, entre outros. Medeiros disse: esses institutos não valem nada. O papel que eles escrevem não serve para papel higiênico. O deputado apontou motivos para otimismo, imaginando a surpresa de quem votou em Lula, acreditando nas pesquisas. Ele disse: tá parecendo aquele time que estava com a vantagem do empate, toma um gol aos 45 minutos do segundo tempo e vai para a prorrogação. Nesse momento, vai para a prorrogação com a faca nos dentes o bolsonarismo. Aqui, por exemplo, não vi um petista comemorando. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 15 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Domingo daqueles, eu tenho a impressão assim, que a nota do dia é assim, os institutos de pesquisas, a sua grande maioria, pode pegar assim e jogar na lata do lixo. Porque tá claro aqui que foi o próprio Ciro Gomes que tinha dito. Há tempos que esses caras não buscam mais resultados. Eles vendem influência de resultados. Então, por exemplo, 2 anos antes da campanha, chegou aqui uma notícia aqui. Então, 2 anos antes isso aqui foi minha praguinha aqui, gente. Me trouxeram aqui para colocar praguinha, mas não tem mais eleição, né? Então não adianta. Já foi eleição. Agora é só do Bolsonaro. Agora a eleição do Bolsonaro, segundo turno. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu avalio é o seguinte: 2 anos antes da campanha, o eleitor não está pensando em candidato algum. Você veja, hoje tinha gente tentando descobrir o número dos candidatos. Tinha gente que não tinha definido o voto ainda. Então você acha que 2 anos antes alguém vai estar ligado à eleição? Não está. Mas os institutos já estão fazendo pesquisa para presidente. Quando você vê lá no rodapé, embaixo das pesquisas, está assim, 79% não definiu ainda o seu dono, tantos, não sei quantos não sabem. É uma margem bem pequena, mas aparece lá na televisão. Fulano de tal, não. Lula tem 800% dos votos, né? E vai influenciando. Durante esse tempo inteiro, esses caras vêm fazendo isso. Esse é o que eu chamo do grande PT. Porque o grande PT, ele tá dentro de tudo que é instituição brasileira, público, privada, você tem o PT entranhado lá. Porque eles vêm há 30 anos, hein? Começam ali na escola fundamental, já boa parte das professoras, das crianças, alugando ali a cabeça das crianças. Ao invés de ensinar, eles ficam pondo um caraminhola dentro. Veja bem, eu tenho uma irmã que é missionária. E aí, há poucos dias, as crianças perguntaram: tia, a senhora vai votar em quem? Aí ela devolveu a pergunta: e vocês vão votar em quem? Aí vários deles: vou votar em Lula. E ela falou: por quê? Porque ele manda dinheiro pra gente. Aí ela falou: quem falou isso pra vocês? A nossa professora. A professora de crianças de 5, 6 anos de idade. Isso é assunto para a professora ficar falando, e ainda mais mentindo. Esse dinheiro do Auxílio Brasil, que está indo para as pessoas, que o presidente Jair Bolsonaro está mandando, aliás, é um auxílio bem diferente da esmola que o Lula mandava. O Lula mandava 90, depois de 100 e pouco, mas quando a pessoa arrumava um emprego, cortava, né? Esse Auxílio Brasil é diferente. A pessoa recebe ele, é em torno de R$600. Quando ele arruma um emprego, ele ganha mais R$200 de incentivo. Como incentivo para ele arrumar um emprego. E ele só vai parar de receber isso com 2 anos que ele está empregado, ou seja, ele está bem estabilizado mesmo no emprego. Mas as professoras falando para as crianças que não, esse dinheiro aí foi o Lula que mandou. E assim eles fazem com o Bolsa Família, com o Auxílio Brasil, fez com o auxílio emergencial, com o dinheiro que foi o Covid, fazem com tudo. Porque, como dizia Monsanto, é realmente a realidade do PT. Quando eles não estão roubando, eles estão mentindo. Quando eles não estão mentindo, eles estão roubando. E os institutos de pesquisa não são diferentes. Eles, durante esse período, eles mentiram. Eles tentaram construir um resultado. Eles vieram influenciando, vieram
Tá balançando um pouco aí, porque tá colocando aqui um cabo aí. Então, assim, eles vieram influenciando e não colocava que o Lula estava com 101%, porque a matemática não permite. Mas, aliás, até algumas deu. Algumas davam e eles faziam uma explicação lá, que era não sei o quê. Eu já vi algumas pesquisas que você somava os resultados, dava mais de 100%. E na própria Folha aí. Então o que ocorreu? Nesse período todos eles vieram construindo essa candidatura do Lula. Primeiro ele estava preso lá, eles tiram ele da cadeia, né? Constroem uma narrativa de que a Lava Jato foi uma conspiração contra esse santo impoluto desse candidato, desse líder, e tiram ele da cadeia, conseguem tornar o juiz Sérgio Moro e o outro procurador parcial, baseado, sabe em quê? No depoimento de um hacker. Tem cabimento? Essa é que é a grande verdade. Então assim, aí o juiz, como se não bastasse isso, um juiz, o Fachin, ele pega e derruba os processos todos com base num embargo de declaração. Embargo de declaração, todo aluno do terceiro semestre de Direito sabe que ele só serve para uma coisa. Quando o paciente, né, esse dito paciente, recebe a decisão judicial e ele não entende, ele entra com embargo de declaração, dizendo: juiz, o que o senhor disse aqui que eu não estou entendendo? O embargo de declaração é para isso, para o juiz explicar pontos obscuros na sentença. Só serve para isso. Sabe o que o Fachin fez? Ele destruiu 4 processos, 4 condenações do Lula. Ele derrubou, dizendo que não havia, a vara de Curitiba não era competente. E não é em embargos de declaração que você faz isso. E mais, ele derrubou a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que já tinha fixado a competência na vara de Curitiba para aquele tipo de processo. Esses processos, toda a narrativa deles caiu por terra. Diz que ganharam no primeiro turno, estavam dividindo os ministérios, segundo os boatos já tinham dado até uma vaga no Supremo Tribunal Federal para o presidente do Senado, o presidente Pacheco. Eram os boatos que corriam aí. E agora a gente vê, eles davam 31, veja bem, eles davam 31 para o presidente Jair Bolsonaro. Era 31% que eles davam. Quanto o presidente chegou? Quase a 44% nas pesquisas. Quase 44%. Então, o que ocorre? Veja a roubalheira que eles fizeram. O número do Lula, eles mantiveram. Veja que o número do Lula, eles mantiveram. Era aquele mesmo, né? Em torno de 48%. Mas o que eles não falavam é que o presidente estava ali na arca dele com 44%. Ele jogava o presidente com 31%. Isso não é um crime. Então esse é o cenário que nós tivemos. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, teve um instituto de pesquisa que estava dizendo que o presidente estava com... Mas enfim, aqui estava em Mato Grosso, dizia que o presidente estava em empate com o Lula. Mas todo mundo sabe que Mato Grosso é um estado do agronegócio, um estado que o MST judiou muito, que quando o PT teve no poder, esse estado sofreu muito com invasões de terra, com rodovias interditadas, com universidade pública. Então, se tem um povo que odeia PT, é o Mato Grosso. O que ocorre? O PT, segundo as pesquisas, estava empatado com o presidente Jair Bolsonaro aqui. O que ocorreu? O presidente teve mais de 60% dos votos. Mentirosos.
Eles diziam que o Magro Malta perdia a eleição no Espírito Santo por 10% de diferença. O Magro Malta ganhou. Haddad. Que o Haddad ganhava no primeiro turno ali, ganhava do Tarcísio, perdeu. Que o astronauta perdia do Marcha França, ganhou. Que a Damares perdia, ganhou. Quer dizer, esses institutos não servem, o papel que eles escrevem não serve para papel higiênico. Então, mas o feitiço vira como feiticeiro. Por quê? Essa situação agora ficou da seguinte forma. Imagina o cara, cabeça do petista, que estava esperando ganhar no primeiro turno. Que jeito que ele vai dormir hoje? Ele tinha 15% de diferença e ele vê Bolsonaro chegar com 44 na arca, 4 pontinhos ali de diferença do presidiário, e sabendo que boa parte dos votos do Ciro, da Simone, da Dilma Marruá não vai para ele, vai para o Bolsonaro. Então, assim, tá parecendo aquele time que estava com a vantagem do empate, toma um gol aos 45 minutos e vai para a prorrogação. Quem chega com moral na prorrogação? O time que estava com desvantagem. Pois é, nesse momento, vai para o segundo turno com a faca nos dentes, com a moral alta, os bolsonaristas. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu não vi um petista comemorando. Carreata do Bolsonaro aqui, o povo soltando fogos. Esse é o cenário. Então, hoje eu estou muito contente. O presidente fez aí, se eu não me engano, parece 14 senadores. Alexandre, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O senhor vai ter que começar a cumprir a lei, tá? Nós elegemos senadores. E eu me elegi deputado federal. Eu vou continuar exigindo que o senhor cumpra a lei, Senado, ministro Alexandre. Gente, eu fui, dentre os 513 deputados, eu fui o único que pedi o impeachment do Fachin, do Barroso, do Alexandre, e pedi o afastamento do Alexandre também. E eu fiz bem fundamentado, porque eles infringiram a lei. Esses ministros vêm legislando, vêm se intrometendo no executivo. O ministro Alexandre virou um legislador mor da República.